Graça e paz em nome de Jesus Cristo. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de ter a companhia de cada um de vocês. Meus irmãos na fé, meu amigo, minha amiga também, que param um pouquinho do seu tempo e assistem os meus vídeos. A vocês que já fazem parte aqui do canal, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. No final, eu vou apresentar a vida de vocês diante de Deus. Eu não sei o nome de todos aqui, mas quando eu orar aqui, eu vou estar apresentando todos vocês, mesmo eu não sabendo o nome, mas eu vou fazer a oração apresentando a vida de cada um de vocês. Agradeço a Deus por ter a companhia de todos vocês, sou grato a Deus por tudo. Deus seja louvado. Eu só peço, se você que está me assistindo pela primeira vez, se você não é inscrito ainda aqui no canal, se você quiser se inscrever, é simples, é fácil, se inscreva. Depois que você se inscrever, você divulga também os meus vídeos para mais pessoas. É desse jeito que a palavra de Deus vai chegar até o seu amigo, até a sua amiga, que precisa ouvir a voz de Deus. E você é um canal de bênção também, viu? Faça isso no nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de uma forma poderosa. A palavra para a gente meditarmos hoje está em Lucas 8, e eu vou deixar para você ler. Como é uma leitura extensa, você vai pegar a sua Bíblia, se quiser pausar o vídeo, você pausa. Se não quiser, você vai acompanhando. Mas o texto é Lucas 8, a partir do versículo 26 até o 39. Porque esse texto está falando do endemoniado gadareno. Mas dentro desse texto, nós vamos ver a reação das pessoas diante da manada de porcos se precipitando de espinhadeiro. Foi no mínimo curiosa. Os guardadores dos porcos, eles saíram correndo, espalharam a notícia e todos vieram ver o que tinha acontecido. Certamente, com a notícia que eles ouviram, eles ficaram o quê? Certamente ficaram espantados. Mas fica uma pergunta no ar: espantado com o quê? Será que eles ficaram espantados com a libertação do homem ou com a perda de 6.000 porcos? E aí, o que é que vocês acham? O espanto dessas pessoas foram porque o homem que tinha na sua vida uma legião de demônio foi liberto? Ou será que foi com aqueles porcos, 6.000 porcos, caindo ali de espinhadeiro abaixo? Certamente, foi com essa segunda hipótese, viu? Foi com a perca dos porcos, né? Provavelmente foi com a perca dos porcos. Por quê? Porque eles pediram, tá no texto, vocês vão ver, eles pediram que Jesus fosse embora dali. Eles não quiseram a presença de Jesus ali, porque eles não queriam perder mais porcos. Então eles não ficaram preocupados com a libertação do homem. A preocupação dele, o espanto dele, o que eles não queriam perder, eram os porcos deles. Então veja como a humanidade é. Jesus está ali operando um grande milagre na vida daquele homem, porque libertou ele daqueles espíritos sujos, mas o povo não deu atenção no que Jesus fez. O povo estava preocupado, foi com os porcos.
aquele povo ali de Gadara estava preocupado foi com os porcos, não foi com Jesus, com a libertação, daquele homem. Então, o que nós vamos aqui observar dentro desse texto assim a gente vê, a dura verdade como é. As pessoas costumam valorizar mais os bens materiais do que a vida humana. Veja que a vida daquele homem não era importante para aquele povo. O que era mais importante para aquele povo ali eram os porcos, eram os bens materiais, porque os porcos ali era a fonte de renda deles. Mas a vida transformada daquele homem, eles não deram a mínima. Então, a gente vê que não é o que nós deveríamos olhar. Ou seja, às vezes olhamos para as coisas materiais e esquecemos as coisas espirituais. Queridos, esse texto aqui vai nos ensinar uma profundidade grande, uma profundidade que eu e que você não devemos desprezar, que é a presença de Jesus. Por isso que eu quero que você faça a leitura e peça para que o Espírito Santo vá falando com você em cada versículo que você lê desse capítulo 8 aqui de Lucas, a partir do 26 ao 39. Porque aqui, irmãos, meu amigo, minha amiga, nós vamos aprender a valorizar, a querer a presença de Jesus. Não faça como esse povo aqui, os gadarenos, fizeram, viu? Eles desprezaram, eles pediram para Jesus sair dali, eles não queriam Jesus ali, mas aquele homem que foi liberto, ele quis. Então, essa é a lição que nós vamos extrair desse texto, guardar no nosso coração e pôr em prática. Nós precisamos de Jesus, nós queremos Jesus, é isso que nós temos que aprender, viu? Então faça essa leitura, pedindo para que o Espírito Santo fale com você, porque ele vai falar. Quando você estiver lendo, versículo por versículo, você vai ouvir o Espírito Santo falar com você, e você vai pegar tudo que o Espírito Santo vai falar com você, você vai guardar no coração, e você vai pôr em prática, como esse homem que foi liberto, colocou em prática. Quando Jesus libertou ele em seguida quis logo ir com Jesus. Só que Jesus disse para ele, eu vou ler só o último versículo. Jesus diz, eu vou ler os dois versículos, o 38 e o 39, Aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi pregoando por toda a cidade, com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Esse homem aqui, após receber a sua libertação, após ficar curado, sarado, ele quis Jesus. E Jesus ali orientou ele, que ele fosse para a casa dele. Chegando lá, ele começasse a falar o que Deus tinha feito na vida dele. E ele fez, ele falou do que Jesus fez na vida dele. Então é isso que Jesus quer que eu e você faça, que dê importância à presença de Jesus e divulgue, compartilhe, pregue, fale o que Jesus fez na nossa vida. É isso que Jesus quer que eu e você faça. Só que os gadarenos,
eles não quiseram a presença de Jesus, mas eu e você queremos sim a presença de Jesus. Eu quero orar pela sua vida e essa é a palavra de hoje. Vai lá, viu? Dá uma mergulhada, pede para o Espírito Santo falar no profundo com você, ponha em prática. Curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu peço, Pai, pela vida de cada um aqui, Pai, que está assistindo. Peço, meu Deus, que o Senhor fale, Pai, no profundo, quando eles começarem a ler, Pai, a tua palavra. Quando eles começarem, Pai, a percorrer cada versículo desse. Que o teu Espírito fale no profundo, que cada um põe em prática o que vai aprender, Pai. Ó Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por tudo. É o teu nome que tem que ser sempre glorificado. Receba, meu Deus, a honra, a glória que pertence a ti. Agradeço no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe hoje e sempre.